O meu nome é Tânia Nery e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. Noite após noite, eu e Jesus voltamos ao inferno para que eu pudesse registrar essas terríveis verdades. Cada vez que passávamos pelo coração, eu caminhava pertinho do Senhor e sentia um arrepio na alma cada vez que me lembrava do que tinha acontecido comigo lá. Eu sabia que tinha que continuar para salvar almas, mas somente através da misericórdia divina é que eu pude voltar. Paramos diante de um grupo de demônios que estavam dançando, entoando cânticos e louvando a Satanás. Eles pareciam estar se divertindo muito. Jesus me disse: eu lhe permitirei escutar o que eles estão falando. Eles diziam: iremos para aquela casa hoje e atormentaremos todos os que estiverem ali. Receberemos mais poder do nosso Senhor, se fizermos isso certinho. Sim, causaremos muita dor, doenças e sofrimento para todos eles. Aí, eles começaram a dançar e a cantar músicas diabólicas em adoração a Satanás, glorificando o mal. Um deles disse: temos que observar com muito cuidado aqueles que creem em Jesus, porque eles podem nos expulsar. Sim, disse um outro, no nome de Jesus nós temos que sair fora. Aí um outro espírito maligno disse: mas nós não vamos para aqueles que conhecem a Jesus e o poder do seu nome. Os meus anjos, disse Jesus, protegem o meu povo desses espíritos malignos e a obra deles não vinga. Eu também protejo muitos dos que ainda não são salvos, apesar deles não saberem disso. Eu tenho muitos anjos empenhados em obstruir os planos diabólicos de Satanás. Jesus disse: existem muitos demônios no ar e na terra. Eu lhe permiti ver só alguns desses demônios, mas não todos. É por isso que a verdade do Evangelho deve ser pregada a todos. A verdade liberta os homens e eu os protegerei do mal. João 8,32. Em meu nome há libertação e liberdade. É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Mateus 28,18. Não temas a Satanás, mas tema a Deus. Quando caminhávamos pelo inferno, chegamos diante de um homem muito grande e muito escuro. Ele estava envolto em trevas e tinha a aparência de um anjo. Ele segurava alguma coisa em sua mão esquerda. Jesus disse: este lugar é chamado de trevas exteriores. Mateus 8,12. Houve pranto e ranger de dentes. Mateus 22,13. Nunca senti tanta desesperança em nenhum outro lugar do inferno como ali. O anjo que estava diante de nós tinha cerca de 9 metros de altura e sabia exatamente o que estava fazendo. Tinha um enorme disco na sua mão esquerda, girando lentamente e para cima, como se estivesse pronto para arremessá-lo. Havia fogo no meio do disco e negridão no lado de fora. O anjo colocou sua mão debaixo dele e esticou o seu braço para trás, para um arremesso mais forte. Tentei imaginar quem era aquele anjo gigantesco e o que ele ia fazer. Jesus leu meus pensamentos e disse novamente: esta é a escuridão externa. Lembre-se do que a minha palavra diz. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 8,12. Senhor, perguntei, quer dizer que os seus servos estão aqui? Sim, disse ele, os servos que me viraram as costas depois que eu os chamei. Servos que amaram mais o mundo do que a mim e voltaram a se lamear na lama do pecado. 2 Pedro 2,22. Servos que não permaneceram na verdade e na santidade.
É melhor nunca ter me conhecido do que dar as costas depois de me servir. Acredite-me, ele disse, se alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai. 1 João 2:1. Se você confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificá-lo de toda a injustiça. 1 João 1:9. Mas se você não se arrepender, virei no momento em que você menos espera e cortarei juntamente com os incrédulos e os lançarei nas trevas exteriores. Olhei para o anjo negro quando ele lançava o enorme disco para longe, para dentro das trevas. A minha palavra significa exatamente o que ela diz. Eles serão lançados nas trevas exteriores. Mateus 25:30. Aí, imediatamente, eu e Jesus estávamos no ar, seguindo aquele disco pelo espaço. Fomos para o lado de fora do disco e ficamos olhando para dentro. Havia um fogo no centro do disco, com pessoas nadando para fora e para dentro, para cima e para baixo das ondas de fogo. Não haviam demônios ou seres malignos ali, somente almas queimando no mar de fogo. Do lado de fora era a escuridão das escuridões. Somente a luz das chamas iluminava o ar da noite. Vi pessoas tentando nadar para as bordas do disco e algumas delas quase conseguiam alcançar os lados, quando uma força de sucção as empurrava de volta às chamas. Suas formas se transformavam em esqueletos com almas sujas e acinzentadas, e compreendi então que aquela era uma outra parte do inferno. Então eu vi, como se fosse uma visão, anjos abrindo selos. Nações e reinos pareciam estar lacrados debaixo deles. Quando anjos abriam selos, homens e mulheres marchavam direto para dentro das chamas. Olhei para tudo isso horrivelmente fascinada, tentando ver se eu conhecia alguns daqueles servos do Senhor que estavam passando. Eu não conseguia parar de olhar aquelas almas marchando para o fogo, sem haver ninguém tentando impedi-las. Gritei: Senhor, por favor, pare-os antes que eles caiam no fogo. Mas Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13:9. Quem tem olhos para ver, veja. Minha filha, clame contra o pecado e o mal. Diga aos meus servos para serem fiéis e para invocarem o nome do Senhor. Eu estou trazendo-a para este lugar horrível, para que você possa falar aos outros sobre o inferno. Jesus continuou: alguns não acreditarão em você, e outros dirão que Deus é bom demais para mandar homens e mulheres para o inferno. Mas diga-lhes que a minha palavra é verdadeira. Quanto aos tímidos e aos incrédulos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21:8. Continua no próximo vídeo. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é o filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom. Adonai.